Boa tarde, pessoinhas. Tudo certo aí? Temos hoje um talk maravilhoso com uma pessoa maravilhosa. Estou aqui com a Lisa Novo. Olá. Quem ser essa pessoa? Lisa Novo? Quem ser Liz Novo? Liz Novo é uma pessoa de 1,5 m, que é gerente de projetos, organizadora nacional da Women Game Jam do Brasil, que é uma Game Jam de jogos direcionada para o público feminino, tanto cis quanto trans e pessoas não binárias. E também é técnica de gravação de áudio no estúdio de rádio da Unicinos. Ah, certo. E o que teremos hoje? Bom, hoje a gente vai conversar sobre gerenciamento de projetos, né? E eu vou mostrar para o pessoal como que funciona o gerenciamento de projetos para mim atualmente. Tá certo, então. Não sei, me avisa quando posso tocar. Tá certo, eu vou desligar o meu áudiozinho aqui e deixar contigo, então. Perfeito. Bom proveito, pessoal. Então, pessoal, eu vim a convite do DevDen, né, da Royal Webs, para falar um pouco sobre gerenciamento de projetos. E eu separei um pouco do que eu posso passar adiante para vocês sobre a área de gerenciamento, tá? Uma das coisas boas que é bom a gente pensar na parte de gerenciamento existem várias formas de gerenciar projetos, tá? Várias metodologias de gerenciamento de projetos, e não existe uma receita de bolo. Cada empresa vai precisar de um tipo de metodologia e vai se encaixar melhor com uma forma de gerenciamento, tá? De acordo com o que ela tiver, quantidade de funcionários, quantas horas esses funcionários trabalham, qual é o tamanho da empresa em si, né? Qual é o tamanho dos projetos, quanto tempo esses projetos vão levar. Então eu vou falar um pouco mais sobre a minha realidade dentro da Atomic Rocket, que é o estúdio experimental de jogos da Unicinos, tá? O Atomic Rocket, então, ele é um laboratório que ele tem, em média, 4 estagiários que trabalham lá durante um período de 2 anos. E ele varia de 2 a 4 escravos. Eu botei escravos, né? Mas estagiários que fazem trabalho não remunerado só por experiência, que eles trabalham lá de forma semestral, eles são escolhidos por semestre. E todos eles trabalham 4 horas semestrais. Então, a metodologia que eu estou utilizando lá com o pessoal da Atomic, ela é baseada em cima desses dados, da quantidade de funcionários que a gente tem, a quantidade de horas que a gente trabalha, e por isso essa metodologia funciona lá, tá? A gente vai falar da metodologia de Scrum. Muitas vezes acontece de eu falar da metodologia de Scrum e as pessoas dizerem para mim, eu já sei o que é o Scrum. Então, se tu já sabe o que é o Scrum e tu tá pensando, já sei o que é isso, né? Vou vazar. Eu tenho uma pergunta para te fazer antes. Isso representa Scrum para você? Porque se essa imagem representar Scrum para ti, a primeira coisa que eu vou te pedir é, fica. Isso não é Scrum. Muitas pessoas confundem Kanban com Scrum, né? E o Kanban faz parte do Scrum, mas ele não é o Scrum. Então hoje eu queria explicar mais a fundo para vocês o que é o Scrum e como que a gente utiliza ele dentro da Atomic. O Scrum ele é um pouco difícil de entender de início, então eu vou ser bem prática e eu vou ser bem dentro do passo a passo, tá? Porque tem muita coisa envolvida nele, diagrama de Gantt, sprint review, burn down, daily, Scrum Master, Kanban, tasks, estimativa, né? E é uma chuva de informações e é normal a gente se sentir perdido. Quando eu iniciei na área de gerenciamento, eu era muito perdida, eu tive que pesquisar muito e eu tive muito apoio do Vinícius Cassol, né, que foi meu professor e é um grande amigo que, se não fosse por ele, eu não estaria, eu acho, aqui fazendo essa profissão. E eu quero explicar para vocês um pouco mais sobre isso de uma forma mais passo a passo, tá? Então, como eu faço dentro da Atomic Rocket? Bem, a primeira coisa que acontece é o projeto chega.
tá? Então, a partir de que o projeto chega, a gente precisa entender o... Tá bom, então. Vou retomar aqui e deixar com a Lizzie. Um grande beijo. Tá, então para explicar mais assim, como que eu faço dentro da Atomic Rocket a parte do planejamento e do projeto, tá? A primeira coisa que precisa acontecer é a gente ter um projeto. Então, o projeto vai chegar e a gente precisa entender o que esse projeto é, né? Pra gente poder saber como que a gente vai levar esse projeto adiante. Quando o projeto chega pronto, eu me reúno com a Rossana, que é a coordenadora do curso de jogos, né? Ela é quem coordena a Atomic ali. E eu faço essa parte de organização pré-projeto, tá? Se chega uma proposta, a Rossana passa para nós, do cliente, essa proposta. E como a gente não tem um jogo idealizado para a gente poder fazer esse planejamento, a gente precisa envolver o game designer, né, para que a gente possa ter o projeto antes, né, para poder planejar. Então, normalmente, a gente envolve o game designer junto com o cliente dentro dessa parte de planejamento, e o game designer, ele faz o planejamento do jogo e ele cria para nós o game design doc, e a partir do game design doc a gente vai entender o que é o projeto, o que é o jogo, para a gente começar a desenvolver. Ok. Qual é a primeira parte que o gerente tem que fazer quando o projeto chega e o projeto já está definido? É fazer a estimativa de quanto tempo esse projeto vai levar para ser desenvolvido, tá? A gente faz normalmente a estimativa lá com o diagrama de Gantt, tá? Para quem não conhece, o diagrama de Gantt, ele é um diagrama de planejamento semanal, tá? Pode colocar mais tempo nele, mas normalmente eu uso como planejamento semanal, onde a gente separa as tarefas que podem ser feitas dentro daquele período, para a gente definir quantas entregas desse projeto a gente vai precisar fazer, para a gente ter uma estimativa de quanto tempo para desenvolver esse projeto a gente vai levar, para a gente conseguir passar isso para o cliente. Então, normalmente eu faço o diagrama de Gantt como? Eu venho aqui primeiro e coloco o que precisa na parte básica do jogo para a gente poder fazer a primeira entrega. Então eu preciso fazer, digamos que é um jogo plataforma, Mario. Eu preciso fazer a parte no caso programador, né? A parte da programação do personagem, pulo, andar, etc. Eu vou colocar isso aqui. Para a parte da arte, eu preciso que o artista faça um concept do personagem. Vou colocar o concept do personagem aqui, né? Para game design, como digamos que o game designer já fez o GDD, esse projeto chegou como uma proposta e ele fez o GDD e ele planejou o jogo. A gente já tem o GDD, então a gente pode colocar aqui, por exemplo, level design, né? Isso depende muito de projeto para projeto, tá? Daí vai variar bastante o que a gente vai colocando aqui. E a partir daqui, a gente vai definir a entrega, tá? Então, esse projeto aqui, para ele ficar pronto, eu defini nele, 14 entregas, tá? 14 entregas, 14 semanas, né? Digamos que a gente trabalha por semana. Então, eu vou ver quanto tempo eu vou pegar essas 14 semanas, né? E eu vou colocar em cima dela mais 2 semanas. Normalmente é como eu faço, tá? Mas varia de produtor para produtor. E eu vou passar isso para a Rossana. Rossana, esse aqui é o nosso prazo de entrega do jogo. A gente precisa desse tempo para a gente desenvolver o jogo, tá? Aí, né? Aqui é a parte da estimativa. Aí eu converso com a Rossana sobre essa estimativa, né? A gente tenta entender essa estimativa junto com ela, ver se essa estimativa está correta, e daí a gente passa para o cliente. Aí vem a parte do não, né? O prazo está muito extenso. Eu não participei de nenhum projeto até agora, nenhum, sério mesmo, em que eu dei estimativa e eu recebi um não, tá muito longo, tá? Então, o que a gente faz? A gente
volta pro diagrama de Gantt e a gente vê o que a gente pode cortar e conversa com o game designer também para ver o que a gente pode cortar para fazer esse prazo ficar menor. A partir do momento que a gente tem esse prazo menor, a gente volta para o cliente, esse prazo é aprovado, a gente começa, né, a trabalhar com o Scrum a partir da sprint, tá? O que é a sprint? A sprint, ela é um conjunto de elementos que acontecem, tá, entre uma entrega e outra, né? A entrega, digamos que a entrega seja a última etapa da sprint. E a gente trabalha essa sprint até o final do projeto de forma repetida, tá? Então a gente começa primeiro com a sprint planning. Aqui é onde todo o time entra. Então a gente chama programador, a gente chama artista, a gente chama sound designer, a gente chama todo mundo, se reúne em volta da mesa e a gente começa a falar sobre o projeto. Na sprint planning, a primeira, tu precisa apresentar o projeto para o time, então é uma sprint que vai demorar muito mais do que uma sprint planning normal, né? Então a gente vai apresentar o projeto para o time, vai explicar de onde que veio esse projeto, por que esse projeto existe, né? E aqui a gente vai começar a planejar a sprint. Ok. Então, para explicar um pouco mais da sprint. A primeira coisa que a gente precisa montar quando a gente está na reunião é o backlog, tá? O que é o backlog? O backlog é um local onde a gente pega tudo aquilo que foi planejado lá no diagrama de Gantt, que é este, vou até voltar aqui, que é este aqui, né, que a gente planejou aqui no canto, e a gente joga tudo pro backlog, que é tudo que precisa ser feito no projeto, tá? A partir que a gente tem tudo no backlog, que a gente tem tudo que a gente precisa fazer no projeto, a gente vai revisar esse backlog com a equipe para verificar com eles se vai ter outras coisas que vão entrar nesse backlog ou se vão ter coisas que a gente vai retirar do backlog. Por quê? Quem planejou o diagrama de Gantt fui eu, tá? Por mais que eu faça parte da graduação de jogos digitais e eu tenha que aprender programação e eu aprendo um pouco de arte porque eu vim do design gráfico, etc, etc, eu tenho os meus conhecimentos, eu não pratico programação, eu não pratico arte, eu não pratico muitas coisas. Então tem coisas que eu vou estar planejando em cima de algo que eu assumi, mas que o programador, quando vê, tem uma forma muito mais fácil de fazer e vai levar muito menos tempo, tá? Então é sempre bom pegar esse backlog, esse diagrama essas tarefas que a gente pegou do diagrama de Gantt, verificar essas tarefas com o time, e daí, após ter esse backlog verificado, tudo bonitinho, tudo trocado, a gente vai começar a estimar e escolher quais são as tarefas que vão fazer parte dessa primeira sprint. Ok. Então, como que a gente vai saber quantas tarefas a gente vai pegar por pessoa, né? E quanto tempo... Oi, tá... Vai, será que vai? Peraí, tá triste hoje, não é possível, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Eu não sei onde é que eu parei, esse é o problema. Aí. Tá, então, retomando novamente. Vamos ver aqui. Deixa eu retomar o raciocínio de uma forma clara. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, então, é a gente verificar o backlog, que é aquele diagrama de Gantt que a gente puxou para o backlog, com a equipe, porque por mais que o gerente de projeto ele possa ter ideia do que são os processos, ele nunca vai ter uma ideia clara sobre quanto tempo ou que tipo de programação, por exemplo, o programador vai fazer, tanto quanto o programador. Quando vê, eu planejei algo, mas o programador sabe uma forma mais rápida de fazer isso. Então a gente vai demorar menos tempo para fazer isso, né?
Então é sempre bom a gente verificar o backlog junto com a equipe. Depois que a gente verificou o backlog junto com a equipe, que a gente ajustou quais são as tarefas que a gente vai fazer, aí a gente vai para a parte de ver quais tasks que a gente vai pegar e quantas a gente vai poder pegar. Como que a gente vai saber quantas tasks, quantas tarefas, né, cada pessoa da equipe, cada membro da equipe vai conseguir pegar? Ele vai ter que estimar, tá? Por exemplo, pegando o programador, tá? Vamos começar com o programador. Ele trabalha ali na Atomic 4 horas por dia, tá? Toda segunda-feira a gente tem reunião, então eu não vou poder contar as 4 horas de segunda-feira do programador. Aí eu vou contar mais aqueles 10 minutos iniciais de ligar o PC, eu vou ir tirando um pouco de tempo e eu vou estimar mais ou menos quantas horas de trabalho essa pessoa realmente vai ter. E a gente vai se basear em cima daquela quantidade de horas. Ele não vai ter as 20 horas semanais porque ele não trabalha certinho 4 horas por dia, né? Ele bate o ponto 4 horas por dia. Então a gente pega ali 16 horas, por exemplo, que ele vai trabalhar durante a semana, tá? A gente vai ter como parâmetro essas 16 horas e a gente vai ver quantas tarefas cabem dentro dessas 16 horas. Então, um dos métodos que a gente utiliza para fazer estimativa, né, que a gente começou a utilizar de um tempo para cá, é o Planning Poker, tá? Que eu não quero entrar muito a fundo no que é o Planning Poker, eu queria que vocês pesquisassem um pouco depois, anotem para pesquisar um pouco depois, porque eu quero focar na metodologia em si, tá? Mas, para dar uma tapeada por cima, é um método que a gente utiliza que tem cartas com peso, né, de quão difíceis, digamos assim, são essas tarefas, e a gente utiliza isso de peso para ter essa estimativa, tá? É uma das formas que a gente utiliza lá. Antigamente a gente só perguntava, antes de ter isso, a gente só perguntava pro programador, quanto tempo tu acha que demora para programar isso? E daí ele meio que planejava como é que ele ia fazer e dizia, não, isso aí eu faço em 2 horas. E daí a gente puxava essa tarefa para que ele pudesse fazer essa tarefa e colocava lá, essa tarefa aqui vai durar 2 horas, até preencher esse total de horas, tá? Então, a gente fez ali o Planning Poker planejando a primeira tarefa, tá? A gente vai puxar essa primeira tarefa para o Kanban, tá? Existem vários tipos de softwares de Kanban. O mais conhecido é o Trello. Creio que vocês vão conhecer o Trello, mas tem o Hack and Plan, que é o que a gente utiliza lá porque ele tem mais funcionalidades, a gente gosta dele por ser mais completo, tá? Mas a gente vai puxar aquela tarefa lá do backlog para o to-do aqui. E no to-do a gente vai colocar quem é responsável por essa tarefa e quanto tempo ela vai levar. E a gente vai voltar para outra tarefa que está lá no backlog, vai pegar essa segunda tarefa, vai passar pelo Planning Poker, a pessoa vai estimar quanto tempo ela vai demorar e a gente vai botar lá no to-do com a carinha da pessoa e a estimativa. E a gente vai lá e blá 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 até a gente completar a quantidade de horas dessa pessoa na semana, tá? A gente então fez aí a sprint de planejamento, tá? A gente planejou as tarefas que a pessoa vai fazer naquela semana ou a cada 2 semanas, isso depende muito de empresa para empresa e quantos projetos a empresa tem, né? Por exemplo, a Atomic, quando ela trabalha com 2 projetos junto, a gente gosta de fazer uma semana focada num projeto e outra focada no outro, então as sprints têm 2 semanas, né? Para poder fazer sprint de um projeto numa segunda, sprint do outro projeto na outra segunda e a gente ir variando. Mas pode ser de 1 ou 2 semanas. Então a gente planejou aqui, por exemplo, 1 semana. Vamos trabalhar com 1 semana, tá? A gente vai para a próxima etapa, que é a semana começou, vamos trabalhar. Todo mundo vai pegar as suas tarefas, vai definir certinho o que vai fazer primeiro, daí isso fica na escolha da pessoa, né? Ela tem as tarefas dela, ela tem que fazer aquelas tarefas, ela vai começar a fazer aquelas tarefas na ordem que ela achar melhor, né? Mas ela tem que atualizar, de certa forma, o time sobre o que ela tá fazendo, para que o time e o gerente entendam o que tá acontecendo no projeto no dia a dia.
Então, tem uma micro reunião que se chama Daily, tá? E a Daily, como o nome sugere, ela acontece diariamente. E a ideia dela é ser rápida, tá? A ideia dela é que cada integrante da equipe chegue e fale para todos os outros, tá? O que fez naquele dia, né? Se for no final do dia, fala o que fez. Se teve problemas fazendo aquela tarefa, né? Quais foram esses problemas? Eu gosto mais da palavra empecilhos, não sei porque eu vou ter problemas. O que vai fazer, qual vai ser a próxima coisa que ele vai fazer, se ele já se planejou para isso. E depois que a reunião, que essa dele acabar, ele pode fazer uma interação com os colegas para ver se algum colega talvez não tenha a solução do problema que ele citou ali em cima, tá? Uma das coisas que as empresas gostam de fazer é fazer a daily de pé, porque as pessoas cansam de ficar de pé, então ela acontece de forma rápida, ela não vai levar meia hora, 1 hora no dia. Já teve dailies que a gente fez na Atomic que durou 10 minutos, já teve dailies que durou 40. Então depende muito de como é que tá a situação do projeto, como é que o time reage, né? Mas a ideia é que seja rápido e preciso. O que tu fez hoje? Hoje eu fiz tal coisa. Teve algum problema? Tive, não consegui implementar tal coisa. Tá, o que tu vai fazer amanhã? Se eu conseguir implementar essa coisa até amanhã, eu faço tal outra coisa. Acabou, todo mundo falou. Deixa eu ali conversar com o fulano, porque eu acho que eu sei como ele pode implementar um negócio que ele não tá conseguindo. Então a daily, ela funcionou para resolver o problema de uma das pessoas ali, tá? E todo mundo acompanha o projeto de todo mundo. A daily, ela vai ser feita. Se a reunião foi na segunda, por exemplo, ela vai ser feita na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E depois a gente vai voltar na segunda-feira de novo com a Sprint Review. A Sprint Review, ela é a reunião de sprint, né? Só que, como o nome já diz, review, ela é para revisar o que aconteceu durante aquela sprint, durante aquela semana, com todas aquelas coisas dentro. Então a gente vai ver. Conseguiu fazer tudo o que precisava fazer? Tu conseguiu fazer todas as tuas tasks? Não consegui. Por que tu não conseguiu fazer todas as tuas tasks? Porque eu dependia... essa task aqui eu dependia do artista lá, o artista não me entregou o negócio lá pra eu poder fazer. Tá, mas o artista não te entregou, tu não tinha uma imagem genérica, um placeholder pra colocar no lugar pra te conseguir programar isso que precisava programar? A moral aqui é realmente a gente ver qual é o problema e tentar ver se esses empecilhos que impediram a pessoa de fazer a tarefa, eles são reais, não é a palavra certa. Mas qual é o nível de problematicidade, essa palavra existe? Dele, sabe? E se a gente consegue resolver. Aí, se ficaram tasks para trás, a gente vai ver o que é prioridade. Essas tasks são prioridades ou a gente pode tocar outras tasks na próxima semana que sejam importantes da gente apresentar para o cliente no lugar dessas, tá? E quais as alterações que precisam ser feitas. Na primeira Sprint Review é muito difícil que tenha alterações, porque esse projeto ainda não chegou no cliente. O cliente ainda não verificou essa primeira build, essa primeira parte do projeto, e dificilmente ele vai ter alguma coisa para responder. Mas nas próximas, provavelmente vão ter alterações. Passou a Sprint Review, que foi a gente revendo toda a sprint anterior, né? Opa, esqueci de um slide. Vou voltar para cá. Daí, passando a Sprint Review, né? A gente vai fazer, então, a primeira entrega para o cliente. Tava certo, eu que boca abertinha. Então, primeira entrega para o cliente, tá? Isso depende muito de como que a pessoa que fez o contrato com o cliente ou que acordou as coisas com o cliente definiu. Mas essa entrega para o cliente, ela pode ser via Google Play, né? Tu colocar ali alguma coisa para o cliente ver como que a gente está progredindo, um zip no Drive, um exe para baixar no celular, vai baixar direto do GitHub, do GitLab. Isso vai ficar muito conforme foi acordado com o cliente, tá? Mas depois que a gente fez a Sprint Review, normalmente a gente encaminha isso para o cliente, essa build para o cliente, tá? E daí a gente vai para Sprint Planning. Sprint Planning, a gente falou lá no início,
a gente vai planejar a próxima sprint. Então, a gente vai verificar o backlog, ver se teve tarefas que voltaram para o backlog, porque elas não foram feitas, fazer o planejamento da semana, colocar todas as tarefas na próxima sprint, fazer todas as dailies, e daí volta e sprint review. Quando a gente voltou pela segunda vez para sprint review, o cliente já viu a primeira entrega. Então, o cliente provavelmente vai ter alterações. Então, a gente vai ver quais são essas alterações, vai verificar o backlog, faz todo o lance de novo, passou pelas dailies, passou pela semana. Então, isso aqui ficou escrito Sprint Planning ali em cima, mas foi boca aberta em cima, tá? Essa parte aqui, ela faz parte do Scrum, tá? Então, tudo isso aqui faz parte do Scrum, certo? Até que chega o momento que chega a parte da entrega final. Então, tu foi lá, tu entregou para o cliente o projeto final, aconteceu o evento que tem que acontecer de entrega, se tem evento, se não tem, né, não tem evento no caso. Aí a gente vai finalizar aquele processo de projeto e vai começar tudo de novo com um novo projeto, tá? Normalmente, quando tem entrega final, a gente vai comer pizza, no meu caso, beber cerveja, no caso das outras pessoas, depende muito delas, para comemorar, tá? Então vem a parte da comemoração antes do segundo projeto. Por favor, comemorem, né, antes de começar um próximo projeto. Então, outros detalhes que eu queria passar, que a gente acaba agregando a metodologia de Scrum, mas não faz parte da metodologia de Scrum, faz mais uma parte da questão da Atomic em si, tá? Primeiro, nós não trabalhamos com dinários, tá? A Atomic, por ela ser um estúdio experimental dentro da Unicinos, a gente não cobra pelos projetos, a gente faz projetos de acordos gratuitos, ou de acordos de materiais, questões. A Unicinos faz os acordos dela, mas a gente não tem um financeiro nosso que a gente precisa planejar. Então, quando vocês forem fazer gerenciamento de projetos em alguma outra empresa, em alguma outra equipe e tal, provavelmente vocês vão ter que lidar com a parte do financeiro, que é uma parte que eu não coloquei aqui, porque isso não faz parte da minha experiência atual, né? Mas vocês vão ter que ligar a estimativa à questão financeira, tá? Vou estimar o tempo do projeto. Dentro do tempo do projeto, tu tem o salário de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. Um mês a mais é um salário a mais de todo mundo que está envolvido naquele projeto. Então, leve isso em consideração além do que eu coloquei nos outros slides. Outra coisa importante, ao longo do tempo, desde que a gente começou com a metodologia de Scrum dentro da Atomic, a gente criou a necessidade de atas de reunião. Por quê? Às vezes a reunião ela pode demorar um pouco mais de tempo do que a gente planejou. E daí o programador já fez todas as tasks dele, o artista já fez todas as tasks dele, e a gente tá lá no sound designer, e o cara tá fazendo a estimativa dele, o programador já não tá mais nem aí. Tá mexendo no celular, ou tá tentando focar, mas a cabeça já não foca mais. Então ele tem um local onde ele possa, além de, claro, poder abrir o Kanban e olhar as tarefas do sound designer, né? Ele tem um local onde ele pode olhar algumas decisões que ocorreram naquela sprint, né? Então, atas de reunião são importantes. Até para a Atomic foi o João que trouxe as atas de reunião. Agradeço mensalmente. Imensamente, não mensalmente. Tá? Então, esses são alguns detalhes assim que é bom levar em conta quando vocês forem fazer o planejamento. Tá? Bom, eu acho que é isso, falando numa questão geral, assim, da metodologia Scrum mesmo e da forma com que eu trabalho com ela no laboratório. Eu espero ter agregado informações relevantes para quem está tendo um primeiro contato, principalmente com essa parte da metodologia, entender como é que funciona a parte de gerenciamento de um desenvolvimento de jogo dentro de um estúdio de jogos. Né? E qualquer dúvida assim, que vocês tiverem, que seja um pouco mais, tipo, uma etapa 2 dessa apresentação, um pouco mais profunda que vocês queiram ver,
Eu vou ficar feliz em auxiliar vocês. Vocês podem me mandar e-mail ou me procurar no LinkedIn e no Instagram. É Lizzy Novo. E é isso aí. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Deixa eu abrir a live pra ver se vocês têm alguma pergunta interessante. Essa parte é importante. Ou o João, se estiver lendo o chat. Estou aqui. Estou presente. Pessoal que tiver perguntas aí, só mandar. Estamos de olho no chat agora. Desculpa se eu falei muito rápido, tá, gente? É que fiquei nervoso, que 2 vezes caiu, eu pensei, meu Deus, vai passar o tempo. Mas qualquer coisa, lá no YouTube tem a partezinha ali do 2x, vocês podem botar aí. Diminui a velocidade. Peraí. Queria saber como funciona o gerenciamento de projetos pensando a curto prazo, como uma game jam. É uma boa pergunta. Tá, boa pergunta. Então, numa game jam, não entraria a questão de metodologia, tá? Entraria só a questão de planejamento com o teu time da game jam. Até agora, eu tive uma game jam só. Na verdade, duas game jams só, que eu consegui participar como gerente. Todas as outras eu participei como artista, tá? Então a minha experiência vai vir dessas 2 jams, tá? A primeira foi uma Global Game Jam que eu fiz junto com o pessoal da Atomic. E a forma com que eu usei o gerenciamento foi na questão de acelerar as práticas de escolha de como vai ser o jogo, tentar fazer o time concordar com qual vai ser o jogo que vai ser escolhido de uma forma mais rápida, tá? E depois na divisão de tasks e o que cada um vai fazer. Quais são os problemas que pode ter na Game Jam? Pode ter várias pessoas, ao contrário de uma empresa que tu contrata certinho, preciso de um programador, preciso de 2 artistas, preciso sei lá o quê, pode ser que se misturem muitas pessoas diferentes, tá? Nessa Game Jam que eu tô falando, por exemplo, a gente teve 2 artistas diferentes. Um que tava mexendo com Magica Voxel, que na verdade era programador, que era o Douglas, mas virou artista na Jam. E o outro que era o Andrei, que fazia arte 2D. Um dos problemas que a gente precisava ver ali é como é que a gente ia juntar 2 artes diferentes, tá? No fim, eles acabaram até chegando a uma conclusão mais rápida do que eu, assim, né? Mas esses são os tipos de problema que provavelmente um gerente vai, dentro do meu Game Jam, vai precisar olhar. Eu tenho no LinkedIn, deixa eu fazer aquela pesquisa básica aqui, ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo? Ao vivaço. Eu preciso lembrar se é assim que eu vejo ou se eu preciso botar outra coisa antes. Ok, a Vivo me ligando. Esse aqui. Eu tenho aqui no LinkedIn como é que eu chamo isso? Artigo que eu fiz de uma das Game Jams. Que vocês podem... Deixa eu passar o link pro João, daí o João passa pra vocês. Fazer o mesh aqui. Que vocês podem ler. Que é como foi a minha primeira experiência com gerenciamento de projetos na Game Jam. Então aqui eu falo sobre a equipe, qual foi o tema, qual foi a dinâmica de ideia que a gente utilizou, né? Como que a gente fez para que o time escolhesse uma ideia só, né? E qual foi, né, as mecânicas, a arte, o som e tal. E eu falo um pouco do jogo e faço algumas considerações finais. Eu acho que vai ser muito mais fácil se vocês tiverem interesse de ver do que eu comentar, porque esse artigo aqui eu fiz logo depois da Jam. E agora já faz muito tempo essa Jam. Tipo, foi Global Game Jam de 2014? Não, tá errado isso. Ah, não, desde 2014. Qual foi essa Global Game Jam? Viu? Eu não lembro nem qual foi. 18, acho? 2019. 19. Nem faz tanto tempo, eu que sou dramática. Pago 2014. Mas de 2019. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, vai ser mais fácil vocês lerem o artigo aqui do que eu falar ao certo da Game Jam. Acho que eu me enrolei um monte, desculpa, gente. Tá tranquilinho.
Temos mais uma pergunta do Ike. Ike. Quanto tempo que tu é uma gerente de projeto? Desde gerente de projeto, desde que eu entrei na Atomic, né? Até pensei em falar um pouco mais de mim, mas daí eu cortei os slides, acho que até tirei daqui. Mas eu sempre fui muito ligada a essa parte de organização. Então, desde que eu comecei trabalhando como professora. Então, onde eu tava, eu criei uma nova forma de eu fazer as provas e poder corrigir mais rápido. Daí eu passei para uma empresa de suporte de TI, onde eu e o estagiário criamos a super consulta. O estagiário era o Fábio. Criamos a super consulta lá, né? E a gente melhorou o funcionamento do dia a dia da empresa, porque a gente conseguia consultar as coisas muito mais rápido. Depois eu participei de uma bolsa de iniciação científica com a Eliane Schlemmer, que era de gamificação, onde eu tô lendo o chat, daí eu não consigo falar junto, eu vou parar de ler o chat. Não cagamos pra sua pergunta, a gente vai voltar ali, peraí. Onde eu cuidava da parte de transcrição e organização. Então, tipo, eu sempre fui muito ligada nessa área de organização, né? Tanto que eu só saí da Unicinos de São Leopoldo, que eu tô, tipo, na Unicinos há 5 anos, né? Eu só saí da Unicinos de São Leopoldo pra ir pra Unicinos de Porto Alegre, porque o Cássio Cássio, que era meu chefe na época, ele me chamou pra ser referência de setor lá em Porto Alegre, que o prédio ia ser novo, as pessoas iam ser novas, para eu somar no treinamento dessas pessoas, né? Então, eu sempre gostei dessa parte de organização e tal. Então, gerente, eu fui ver metodologia, fui ser mesmo quando eu entrei na Atomic, porque eu olhava as coisas assim... Entrava um projeto e ficava todo mundo se olhando, tipo assim, tá, e aí, o que a gente faz, tá ligado? E daí eu conversei com o Cassol e ele me direcionou. Mas eu sempre gostei dessa área de organização. Eu acho que eu sempre tive um pouco disso ao longo da minha carreira, assim, de profissional. Carreira de profissional. Carreira de profissional, eu perdi a palavra. Tá. Perguntinha do Senna. E se o projeto atrasar, como faz? A gente deita e chora. Então. Aí entra uma questão que é a seguinte. Se o projeto atrasar lá no final, tá? Tu já sabia que o projeto ia atrasar no final muito antes. Porque começaram a acontecer empecilhos no meio do caminho. E tu já sabia que lá no final o projeto ia atrasar. Tu tem que ser transparente com o cliente, tá? Se tu vê que teve problemas, o programador teve problemas. Lá no início tu já planejou 2 sprints pra frente, lembram? Aquelas 2 semanas. Planejou 2 sprints pra frente. E tu vê que essas sprints não vão ser o suficiente. Deu problema, sei lá, com o artista, com o programador, sei lá que seja da equipe. E tu vê que a coisa tá andando pro projeto, vai atrasar. Tu precisa ser transparente com o cliente. Olha só. Se tu quer idealizado da forma que tu quer, vai atrasar. E daí tu tem que conversar com o cliente e ver se vocês vão cortar coisas, se vocês vão focar em outras coisas. E o que vocês vão fazer, se vai acabar atrasando, não vai atrasar, o que vai fazer. Isso é um acordo que tu vai ter que ter com o cliente de forma direta. Esse é a pior coisa que pode acontecer numa empresa, né? É tu não ser transparente com o cliente. Porque daí tu vai lá, toda semana tu faz uma entrega, ele volta com feedback, volta com coisas, aí tu vai lá, tá usando o teu time vai lá, muda tudo. Aí... tá cheio de problema e, não fala pro cliente que a gente teve um problema aqui nisso aqui, vamos resolver. Beleza, tá tudo lindo. Aí chega lá no final e explode no teu colo, sabe? Então, a questão do projeto atrasar é... o que fazer? Depende muito. O projeto atrasou por quê? O projeto atrasou porque foi mal planejado, o projeto atrasou... A questão é que antes do projeto atrasar, tu tem que ter resolvido, sabe? Eu não cheguei a chegar na parte do... Meu Deus, o projeto atrasou, sabe? Eu acho que a gente teve um projeto só, que o projeto foi adiado, mas não chegou a ser atrasado. Foi por conta do cliente que adiou o projeto. Mas é isso, assim, tipo, se chegar lá no final e o projeto atrasar, é porque tu
tu provavelmente tá fazendo merda, sabe? Tu vai saber que o projeto vai atrasar antes. É ter a humildade de dizer, então, planejamos errado. Ou até não a questão do planejamento errado, né? Mas, tipo... Como é que eu fico procurando exemplos? Eu sou uma pessoa de muita analogia, eu tenho que parar com isso. Se dá um problema técnico com alguém, por exemplo. Fica sem o PC. Se dá um problema, tu consegue falar pra pessoa, sabe? Tipo, tem uma reunião e fala, olha, sabe aquilo que a gente que a gente planejou pra fazer? Então, a gente verificou e teve um problema que, sei lá, a Unity atualizou e a versão que a gente tá conseguindo não é que nem a gente tinha planejado, tá ligado? Isso é, tipo, super comum de acontecer. Uhum. E daí vai levar mais tempo, e daí tu vê o que ele vai falar. Se ele vai falar, não, então nesse caso corta... Prefiro que não tenha isso, então foca nas outras coisas, né? Vai depender muito do que ele vai querer, assim, também. Tá certo. Temos mais uma dúvida do Kakuzou, o grande Duduzinho. E aí, Dudu? Na tua percepção, qual a maior dificuldade ao aplicar a metodologia quando ninguém se conhece na equipe? Quando ninguém se conhece na equipe? A maior dificuldade, quando ninguém se conhece na equipe, eu acho que é essa parte aqui de... Deixa eu puxar de estimativa. Tá, desculpa. Tá no... Aí. Vou esperar o João botar o slidezinho. Foi. Uhum. Tá. Eu acho que a pior parte é essa aqui de fazer estimativa, porque essa forma de estimativa aqui que está sendo utilizada, ela não é individual. Todo mundo estima junto, digamos assim. Então, se tu não conhece as outras pessoas do time, tu não pode estimar quanto tempo, sei lá, o Wiki vai... Falei o Wiki porque eu trabalho com isso, né? Mas, tipo, quanto tempo o Wiki, por exemplo, vai demorar pra programar alguma coisa se tu não conhece ele. Tu não sabe que tipo de programador ele é, tu não sabe quanto tempo ele demora normalmente pra fazer as coisas, tu não sabe se ele é uma pessoa que... sei lá... vai tentar pelo método mais fácil primeiro, vai tentar pelo método mais difícil, ele vai tentar ver qual é o melhor método. Ele é uma pessoa que prefere um código funcional ou um código organizado, sabe? Tipo, tu não conhece a pessoa, tu não tem como estimar. E quando tu usa o Planning Poker, todo mundo estima a tarefa de todo mundo. Então eu acho que essa é a maior dificuldade, é que tu vai ter que olhar pra pessoa e vai ter que dizer, olha, ninguém sabe como é que tu trabalha aqui, então eu preciso que tu estime sozinha a tua tarefa. E daí a pessoa vai ter que estimar sozinha a tarefa dela. E às vezes, no meu caso, que no caso da Atomic, que são pessoas que estão na faculdade e estão tendo a primeira experiência com projetos, a gente não sabe se estimar, tá ligado? Porque estimativa é uma coisa que tu pega ao longo com a experiência. E se essa é a tua primeira experiência, tu não sabe se estimar. Então, tu vai aprendendo a criar estimativa lá dentro, sabe? Eu acho que a estimativa seria a pior parte. A gente teve uma experiência com isso, um pouco, quando os integrados, ou já não sei mais o nome deles, entraram. Os temporários. Os escravos, isso. É isso aí. A gente sentiu bastante na pele quando eles entraram. Que a gente já tava acostumadinho entre nós e brotou umas 3 pessoas novas que a gente não conhecia direito. Né, aprender como essas 3 pessoas trabalham de uma vez só. Foi complicadinho, mas foi massa também. Bom. Vai conhecendo o time aos poucos, né? E é isso aí. Uhum. Então, tem mais alguma perguntinha no chat? Senão a gente vai finalizando aqui. Acho que não. Maravilhoso. Amei. Obrigado. Todos amamos, foi lindíssimo. Mesmo com os problemas técnicos que vão Apesar das sumir. quedas, ninguém se machucou. Os problemas técnicos que vão sumir na edição depois. Não existiu. Magic. Tá certo então, gente. Agradecendo ao pessoal aí que acompanhou, que
que participou do chat e que deu seus maravilhosos subs aí também. Os primeiros inscritos do canal, olha só, que lindíssimo. E eu vou agradecer a Liz também pela maravilhosa apresentação dela. Ai, eu que agradeço o convite. Quem sabe não rola uma parte 2 mais pra frente lá, daí eu posso falar de algum software, de algumas outras coisas. Acho justíssimo.